Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Estamos aqui junto com você nessa manhã, hoje dia 16 de março, um dia preparado por Deus. Eu quero que você repita comigo assim, ó, com fé, com convicção. Hoje é o melhor dia da minha vida. Você pode dizer isso comigo? Dizer assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Foi Deus quem me deu esse presente. Hoje é um presente para nós. Estamos começando aqui da melhor maneira, ó. Estamos começando o nosso dia aqui com a palavra. Tem maneira melhor de começar o nosso dia que não na palavra de Deus, em oração, crescendo aqui juntos, numa família, uma família da fé? Não tem maneira melhor de começar o nosso dia, com certeza. Mas hoje também o Espírito Santo vai mexer com o nosso coração, vai dar uma amolada, uma afiada em nós, para que a gente possa colocar menos força e receber mais de Deus. Quando a gente busca a presença dele, a gente se desgasta menos e a gente utiliza mais da presença do Senhor na nossa vida, porque já não somos nós que vivemos, é Cristo quem vive em nós. Nós estamos nessa jornada de 40 dias, todas as manhãs, até a Páscoa, todas as manhãs, 6h59, temos crescido em Deus, temos aprendido na palavra, temos compartilhado. Ontem a gente compartilhou um pouco sobre a questão da indiferença, né? Falamos um pouco sobre isso, nos ajudou bastante essa palavra, posso afirmar para você, ficou ministrando no meu coração o dia todo. Eu não posso permitir que a indiferença tome conta do meu coração, eu não posso ser indiferente com Deus, indiferente com a minha família, indiferente com aquilo que é importante na minha vida. E hoje eu quero falar sobre os 3 inimigos que nós precisamos destronar na nossa vida. Quero ensinar você sobre 3 inimigos, não são todos, mas são 3 que eu quero listar hoje aqui, que nós devemos destronar na nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção. Então, bom dia! Bom dia, Sofia, bom dia, Fabiana, bom dia, Natan, bom dia aí a cada um de vocês. E aí, diz para nós aí, onde vocês estão? Estão em casa ainda? Já estão indo ao trabalho? Estão deitados ainda? Né? Compartilha com a gente aí como que você está, onde você está. É muito legal saber aonde você está como família 659, se é possível, né? Se não vai te constranger. Faz um stories aí onde você está com a Bíblia, assistindo, tira uma foto, depois você publica, me marca, vou ficar feliz em compartilhar um pouco também do que você tem vivido como família 659. Vamos lá, meus queridos, eu vou ler Mateus capítulo 16, nós vamos ler versículo 18 ao 20, tá? Mateus 16, 18 ao 20. Mateus 16, 18 ao 20. Ah lá em casa, na grande Cascavel, em casa, sala de estar, na fisioterapia já vi aqui alguém dizendo, no busão, indo trabalhar, deixa eu ver quem que é. Aí, ó, Fabão. Muito bem, ó, em casa, alguns no rumo aí para o serviço. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Antes da leitura, você pode, por gentileza, compartilhar essa live? Então vai aqui, ó, nessa setinha, compartilha, faça chegar a outras pessoas, 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. Compartilha aí, envia para outras pessoas essa live. Com certeza você vai estar abençoando a vida de alguém, em nome de Jesus. Eu vou fazer o mesmo, pelo menos com algumas pessoas aqui. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Mandei aí 15 convites. Está enviado. Você que está chegando, seja bem-vindo a esse dia abençoado por Deus. Dia 16 de março, um dia que Deus preparou para nós.
Mateus 16, versículo 18 ao 20 diz assim, Jesus está dizendo, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus está se revelando aqui como Cristo. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse sobre esse texto é o seguinte. Há uma interpretação errada dizendo que Pedro é como se fosse o fundador da igreja, como se fosse o alicerce da igreja, quando Jesus diz aqui, você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui você precisa entender algo muito importante. Quando a gente olha para esse texto aqui, quando a gente olha Jesus afirmando isso, ele fala, você é Petrus, e sobre essa Petra. É duas palavras diferentes em grego. Aqui em português é a mesma palavra, mas em grego é duas palavras diferentes. O nome Pedro significa pedrinha, e sobre essa Petra, quando Jesus fala Petra, está falando sobre essa rocha. Qual rocha? A declaração que Pedro faz. Qual que é a declaração que ele faz? Volta um versículo antes. Dois versículos antes. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus está afirmando para Pedro que a declaração dele, que Jesus, ele próprio era o Cristo, essa declaração, esse é o fundamento da igreja. Então, para que você não se engane mais, né, se porventura você ainda pensava isso, é isso que a palavra está dizendo. Então, a igreja está fundamentada não em Pedro, a igreja está fundamentada em Petra. A Petra é a rocha, rocha é Cristo. Essa declaração que Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja não pode estar fundamentada em um homem, ela tem que estar fundamentada naquele que a começou, aquele que a fundou, que é Jesus, tá bom? Isso é só uma observação para você poder ter isso no seu coração. Vamos lá. Quero compartilhar hoje, eu tenho vindo ensinando você sobre perseverança nesses 40 dias, e eu quero compartilhar com você hoje sobre 3 inimigos, não são os únicos, tem mais, mas eu quero compartilhar 3 deles. 3 que você deve destronar da sua vida. 3 inimigos que você deve tirar do trono da sua vida. Usando esse texto, porque esse texto ele fala sobre que as portas do inferno ela não resistirá à igreja do Senhor. Jesus está dizendo assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou a porta do inferno, não poderão vencê-la. Então existe uma resistência. Olha para mim aqui. Existe uma resistência. Existe uma resistência contra o movimento de Deus nessa terra. Existe uma resistência contra você. Existe uma resistência contra os cristãos. Existe uma resistência contra a família de Deus. Existe uma resistência contra a família 659. Existe uma resistência contra a sua família, contra o seu casamento. Existe uma resistência que quer parar você, que quer fazer você parar aqui e não continuar. Existe uma resistência contra a sua vida na fé. Existe uma resistência. A Bíblia está dizendo aqui que existe uma porta do inferno, uma resistência. Agora o Senhor está dizendo assim, essa resistência não será suficiente para suportar a pressão que vem o reino de Deus. Então, por mais que exista essa resistência, se você está em Cristo, essa resistência não é suficiente para te deter, para te parar. Dentro dessa resistência, então, quais são 3 inimigos que nós devemos destronar da nossa vida? Bom, a gente sabe, nós somos mais do que vencedores, as portas do inferno não vão prevalecer, mas a gente, para essa porta não prevalecer, a gente tem que avançar contra ela. A gente tem que ir contra ela. A gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar estagnado. A gente não pode simplesmente dizer, as portas do inferno não vão prevalecer e a gente fica sentado no nosso sofá.
não vai resolver. A gente precisa avançar contra essa porta. Quais portas? Poderia aqui enumerar centenas delas. Mas eu quero aqui somente trazer à luz para você 3 tronos que você tem que destronar da sua vida, 3 inimigos que você tem que destronar, que você tem que ir contra eles e você precisa tirar do seu caminho e da sua vida. Vamos lá. O primeiro inimigo, eu já fiz uma introdução dele ontem, foi a indiferença. E eu acho que é um dos piores, por isso que você, se você não assistiu a live de ontem, eu vou dar mais uns minutinhos para você assistir antes de tirar ela do ar. Para quem está no grupo lá, ela está no ar ainda, né, por 24 horas. Eu vou segurar aí até as 10 da manhã para que você possa assistir ela se você não assistiu ainda. Onde eu falo sobre a indiferença. A indiferença, na minha opinião, é uma das piores, os piores efeitos colaterais desse tempo que nós estamos vivendo hoje. A indiferença é uma das piores coisas que nós estamos vivendo hoje. Nós temos a capacidade de estar cercado de pessoas virtuais e a gente ignorar todas elas. A gente tem desenvolvido em nós uma capacidade de indiferença com a dor do ser humano. Nós somos capazes de comer alguma coisa saborosa diante de uma televisão passando crianças morrendo, por exemplo. A gente faz isso, a gente tem essa capacidade. Isso é fruto dessa indiferença. É igual, por exemplo, graças a Deus foi derrubado esse filme ridículo aí, mas tem tanta coisa horrível, né? Não é o único, é só o Boi das Piranhas, esse filme aí, que fala sobre, que faz uma apologia à pedofilia, foi derrubado, graças a Deus, né, que foi derrubado, uma iniciativa aí do Ministério da Justiça, do Ministério da Cidadania lá, e um movimento popular cristão, com certeza, para derrubar filmes como esse que fazem apologia à pedofilia. No entanto, meu querido, por que acontece isso? Por que acontece essa situação? Eles querem colocar na sua cabeça, hoje vieram mostrar aquela cena para você, falaram sobre isso, jogaram, houve uma resistência, mas eles querem continuar insistindo nesse tema ao ponto de que daqui a pouco eles querem tornar isso normal. A gente começa a ver, daqui a pouco não nos assusta mais como nos assustou agora. A gente começa a se acostumar e daqui a pouco alguém começa a dizer, inclusive cristãos começam a dizer: é verdade, olha, eu não concordo, mas quem quiser viver assim, de repente quer casar ou se relacionar com uma criança, não vejo problema. Daí alguém chega e fala para você assim: o que você concorda com um adulto ter um relacionamento sexual com uma criança? Daí você diz assim: não concordo, não concordo de jeito nenhum. Isso está totalmente errado, uma criança é indefesa, né? Ela não tem idade para isso. E aí você se posiciona. Daqui a pouco eles dizem para você assim: o que você acha de um adulto se casar com uma vaca, de um homem se casar com uma vaca? O que você acha? O que você acha aí de um homem se casar com uma vaca? Isso é um absurdo, casar com uma vaca. Isso não tem condição de fazer, casar com uma vaca. Mas o que você acha então de um homem ele se casar com um outro homem, por exemplo? Não, tudo bem, pelo menos é da mesma espécie. Tá vendo só? Aquilo que era pesado para você já se tornou leve. Aí eles vão dizer assim: o que você acha de um homem, vou usar o exemplo do homem, de um homem se casar e ter um relacionamento sexual com um bebê? Você vai falar: meu Deus, desprezível isso. Não tem não. Essa pessoa ela tem que ser presa, tem que colocar no manicômio, ela tem que deixá-la fora da sociedade. Aí daqui a pouco eles chegam para você e falam assim: bom, e entre casar com um bebê, ter um relacionamento sexual com um bebê e com uma criança de 10 anos, o que você acha? Bom, entre um bebê e uma criança de 10 anos, eles te deu só 2 opções horríveis. É assim que a sociedade vai fazendo. Hoje mostrou lá um filme, uma situação de uma coisa natural. De uma coisa natural não, desculpa. Uma coisa que acontece muito. Acontece abusos sexuais dentro das casas, entre parentes. Acontece, tá aí, busca aí na internet, você vai encontrar quantas denúncias. Qual que é o índice de denúncias que tem nesses casos? A maioria, mais de 90%, tem a ver com a questão e que envolve familiares. Aí você, apesar de não concordar, você sabe que acontece.
Daqui a pouco você começa a considerar isso normal, porque eles vão insistindo nesse tema. O que isso vai gerando no nosso coração? Isso vai gerando indiferença. Daqui a pouco a dor dessa criança não te incomoda mais. Passa a ser uma dor natural. É assim mesmo. O mundo é assim mesmo. A sociedade é assim mesmo. Não tem o que fazer. Então, o inimigo que você tem que destronar na sua vida, um dos inimigos é a indiferença. É o pior deles. É assim que eles vão fazer, é assim que eles fazem. Então hoje, você não torne de maneira alguma coisas que são abomináveis para Deus algo natural ou algo normal. Tá bom? Você tem que destronar o inimigo da indiferença. Você tem que destronar. Que se levantem aqui as pessoas justas, as pessoas honestas, as pessoas tementes a Deus. Que elas se posicionem e digam o que elas, de fato, o que a palavra de Deus diz. Não precisa dizer o que você pensa, diz o que a palavra de Deus diz. Diz, isso não está certo. Isso não é questão política, isso pelo contrário, é uma questão de moral, de posicionamento. Está aqui, ó, o que a Bíblia diz, eu sou um cristão. Então o primeiro inimigo que nós temos que destronar é a indiferença. E eu posso garantir para você que a indiferença já está dentro da sua casa. Talvez ela não esteja ocupando o lugar principal na sua casa ainda, mas ela já está na sua casa. Ela é sorrateira. Ela entra de uma maneira sorrateira. Vou dar um outro exemplo. Às vezes, as pessoas, eu já falei isso aqui, eu vou afirmar. Tenho 2 cachorrinhos, 2 são adotados. 2 são cachorrinhos de rua, foram adotados. Eu não tenho nada contra os cachorrinhos. Os cachorrinhos, eles são animais domésticos, devem ser bem cuidados. Porém, eles não devem ser endeusados. Eles não devem ser considerados filhos, porque eles são cachorro. Eles são animais domésticos. Você está ali cuidando deles, são os bichinhos queridos, beleza. Cuidam da sua casa, né? Fazem a diversão das crianças, beleza. Mas eles não são seu filho. Seu filho é do seu DNA. Seu filho é do seu DNA. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Às vezes as pessoas têm a capacidade de passar do lado de um cachorro na rua e ele sentir tamanha misericórdia de um cachorro que está ali doente, abandonado, que não deveria estar lá realmente, mas ele passa do lado de uma criança. Aqui na minha região tem bastante índiozinho, famílias indígenas saem da tribo, vêm para cá e aí ficam mendigando na rua, ou então um drogado, um bêbado, uma mulher jogada as traças na rua, enfim, uma situação comum, tem a capacidade de passar por uma pessoa dessa e não faz nada. Coloca o cachorro dentro do seu carro, mas não tem a condição de parar e ajudar aquela pessoa, porque a desculpa é assim, o que eu vou fazer? Eles escolheram esse caminho. Entendeu a diferença? Isso se chama indiferença. Você tem a capacidade de ir na igreja, né, e cultivar, entre aspas, uma vida com Deus, sendo indiferente com o teu irmão, não tem a capacidade de perdoar, tratando ele mal, né, ou sendo o agressor, sendo aquele que fica brigando com todo mundo, não faz a obra de Deus, só fica chateando as pessoas, incomodando as pessoas. Isso se chama indiferença. Eu poderia, e talvez eu faça isso mesmo, talvez eu escreva um livro para falar sobre indiferença. Talvez a gente faça uma série de lives aqui, devocionais da manhã, para falar sobre a indiferença, porque a gente precisa trazer à luz a indiferença. A indiferença é um dos grandes inimigos. A indiferença é dos grandes inimigos do ser humano hoje em dia. A maior guerra que nós estamos traçando é aqui dentro de nós e ela é contra a indiferença do ser humano. O ser humano está cada vez mais indiferente, porque ele está conectado e quando ele quer desconectar, ele só desliga a tela do telefone, ele só bloqueia, ele só fecha, ele só sai do grupo, enfim, ele não precisa falar mais nada, aí ele fecha a porta ali e pronto, acabou. É assim que acontece. E nós precisamos reagir a isso. Então, o primeiro inimigo e dos mais importantes é a indiferença. Tem que destronar ele da sua vida. Pare para refletir hoje, no seu dia, todas as vezes que você está agindo com indiferença. Eu não estou falando que você tem que abraçar o mundo e salvar o mundo, porque você não é o salvador do mundo. O salvador do mundo é Jesus. Mas aquilo que está ao seu redor, aquilo que está diante de você, a sua família, seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, isso não pode, e você não pode fechar o seu coração para isso. Pelo contrário, você precisa se mover com amor. Segundo inimigo que nós precisamos destronar é a dúvida.
também é um assunto que tem muito pano para manga, como diz o ditado. A dúvida é aquilo que você fica ali indeciso e hesita entre duas possibilidades. Quantas pessoas são duvidosas na fé? Quantas pessoas elas começam, parece que acreditam em Jesus, daqui a pouco elas não acreditam mais. Pastores, líderes, pessoas que eu conheço inclusive, que eram pessoas fervorosas na fé, hoje não acreditam em nada. Ou melhor, dizem que acreditam, mas a sua vida não demonstra isso. Então a dúvida ela é um inimigo que nós devemos destronar da nossa vida. E a dúvida ela é lançada com uma pequena setinha na tua cabeça. Ah lá, ó, fulano de tal está querendo se aproveitar de você. Ó lá na igreja, tá vendo? Estão valorizando mais. Tá vendo que deram o primeiro pedaço de bolo pro fulano de tal e esqueceram de você? Olha lá na célula lá, ó. Agora que chegou gente nova no seu grupo pequeno, chegou gente nova, ninguém mais dá bola para você. Olha lá na sua casa, tá vendo o que aconteceu? Todo mundo estava interessado, era no seu dinheiro. Aí começa a gerar dúvida no seu coração. Começa a gerar dúvida e você começa a ter dúvidas no seu coração. A dúvida, ela precisa ser destruída da sua vida. Você tem que caminhar numa certeza, numa convicção. Quem eu sou? Quem sou eu? Sou filho de Deus. Então, ninguém tem que provar nada para mim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Pelo contrário, eu tenho que viver como um filho de Deus. Eu não posso permitir que a dúvida entre no meu coração. E aí, entre dois caminhos, qual você escolherá? Você não pode ter essa dúvida. Entre o mundo e o reino de Deus, qual você escolherá? Essa dúvida não pode permear teu coração. Você tem que destronar a dúvida. A dúvida, ela não vai te levar a lugar nenhum. Fala comigo assim, a dúvida não me levará a lugar nenhum. Então esse inimigo ele tem que ser revelado na nossa vida. A gente tem que tirar a dúvida do nosso coração. E aí, está em dúvida com alguma coisa? Eu não estou dizendo no momento de decisão. A gente precisa submeter a nossa decisão sobre a decisão do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é desse tipo de dúvida que eu estou falando. Esse é um momento de decisão. Um momento de decisão a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. Mas a partir do momento que você sabe o que tem que fazer, você não pode ter dúvidas. Você não pode ficar gerando dúvidas na sua cabeça diante de coisas que não existem. De coisas que não te levam a lugar algum. O terceiro inimigo que você tem que destronar, e esse também é um inimigo muito forte, é o medo. Né? Ou como a origem do que é medo é a fobia. Existem fobias de muita coisa hoje. Com certeza de coisas que estão dentro de nós, que são refletidas em aspectos da nossa vida. Então o medo ele tem que ser destronado. Eu não vou perguntar, você não precisa se expor, mas você tem sentido algum medo? Você tem estado com medo? Né? Você tem estado com fobia? De repente há pessoas aqui que elas estão com fobia social, porque já sofreram demais, fobia por algum animal, alguma situação, né? Diante dessa pressão que a sociedade tem vivido, que governantes e outras pessoas têm colocado pressão na sociedade, colocado medo. Olha, isso vai te matar, você vai morrer, não vai dar certo, nós vamos falir, não tem como nem comer mais. E realmente as coisas estão difíceis. Eu posso dizer para vocês, tem gerado medo no coração das pessoas. Às vezes vem o medo no nosso coração diante das questões financeiras. Né? A gente vai permitindo esse medo tomar conta do nosso coração. Esse medo vai invadindo por causa da circunstância. Né? Por questões de saúde, o medo vem e começa a ocupar o nosso coração, o medo vem e começa a dominar nosso coração. E eu estou trazendo a luz para você, para que você possa discernir isso e se posicionar e dizer o seguinte: as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor, então eu vou avançar contra essa porta. Eu vou avançar contra essa resistência, eu vou avançar contra a indiferença, contra a dúvida, contra o medo. Esse medo não vai me derrubar. Esse medo não vai me resistir. Esse medo não vai me parar, essa dúvida não vai me parar, essa indiferença não vai me parar. Eu vou resistir até que essa porta não aguente mais e eu possa continuar. Está entendendo a diferença? Eu não estou dizendo que o que você sente não é real. Eu estou afirmando, claro que você sente, está ali dentro de você, às vezes está até te paralisando, o medo, por exemplo. Mas você tem que entender essa palavra. Jesus disse, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então as portas do inferno.
Eu citei 3 resistências só. Eu poderia citar dezenas delas, mas 3 resistências eu trouxe à luz para você hoje. Essas portas do inferno, elas não podem resistir, não vão conseguir resistir à igreja do Senhor. Mas para que não resista, a igreja tem que avançar. Para que não resista, você tem que avançar. O que é? A enfermidade? Vai em cima dela. Você não vai permitir ela avançar sobre você. Você vai jejuar, você vai orar, você vai se fortalecer, você vai se gastar e se deixar gastar na presença de Deus se for preciso. Mas você não vai se entregar de maneira alguma a essa enfermidade. É o medo? Então você, ô louco, você está sentindo medo. Tudo bem, muitas pessoas sentem medo, mas esse medo não vai te dominar. Você vai contra ele. Você vai se levantar. Você vai enfrentar esse medo. Você vai junto com o seu irmão mais velho, Jesus. Você vai junto com o seu Senhor e Salvador, Jesus. Você vai enfrentar e vai vencer esse medo. O que é a indiferença? O que é que está ocupando o seu coração, que está paralisando você? A indiferença, não sente mais nada. Aí você diz, eu não sinto mais nada. Não sinto mais nada, não sinto mais a presença de Deus. Para mim, ir na igreja e não ir, mesma coisa. Eu não tenho mais vontade de evangelizar ninguém. Essas pessoas são xarope e assim por diante. É isso que você está sentindo? Então você precisa ir contra esse sentimento. Porque as portas do inferno não vão resistir à igreja do Senhor. Então hoje, qual desses 3 inimigos você mais se identifica? Qual desses 3 inimigos mais você se identificou? E aí, você vai ficar paralisado? Estou dizendo para você, estou te dando uma palavra como um pastor, como um direcionamento para você, vai em cima desse medo, não deixa ele te dominar. Eu não estou dizendo que essa situação, o medo, a dúvida, a indiferença, não possa em algum momento gerar, às vezes até uma aflição no seu coração. Pode gerar. Mas você tem que entender o que a Bíblia está dizendo, e você se move pela palavra. E sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu posso garantir para você que você faz parte da igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, mas você não é sozinho. Você é junto com todas essas pessoas que estão aqui com a gente e muitos outros que não estão, que fazem parte da família da fé. E junto com a igreja do Senhor, nós podemos se mover sim, em direção à cura da sua família, à salvação da sua casa, né? a vencer as indiferenças, a vencer a dúvida, a ir contra a miséria que está batendo a porta da sua casa, contra a desistência e assim por diante. Nós podemos se levantar e ir de encontro, bater nessa porta, destruir essa porta, em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar o código aqui. Antes, eu quero dizer para você, a gente está fazendo a jornada. Essa live não fica salva no Instagram. Ela é colocada num link do YouTube, disponibilizada para o nosso grupo do WhatsApp. Se você não está lá, entre lá para você ter acesso à gravação. No entanto, esse código que eu libero todos os dias aqui, ele é exclusivo para quem participa ao vivo, tá bom? É para quem participa ao vivo. Então você vai anotar esse código, no final dos 40 dias você receberá uma recompensa. Eu estou ensinando você a perseverar, tá bom? Tá lá, ó. Anota esse código aqui, muito bem, tá aí, ó. Anota o código, esse é o código, tá? E eu vou orar por você, tá fixado aí, ó. Então nós estamos firmados na rocha, Jesus, quem pode nos deter? Quem pode nos parar? Ninguém pode nos parar. Não tem circunstância, não tem enfermidade, não tem indiferença, não tem idade, não tem nada que possa nos parar. Nós estamos aqui, nós vamos avançar, em nome de Jesus. Fernanda, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Que bom, a Karina sempre trazendo alguém diferente. Que Deus abençoe a Fernanda e todos também que estão aqui novos, participando com a gente. É uma alegria muito grande te receber aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Quero abençoar, Senhor Deus, a família 659. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Senhor Deus, há pessoas que precisam de um toque do Senhor hoje. Há pessoas que precisam do toque do Senhor, Pai. Para que tire o medo do coração delas. Para que vença a dúvida. Para que vença a indiferença. E nós destronamos agora esses inimigos, Pai amado, da nossa alma que tem resistido
Senhor Deus, ao nosso avanço, ao nosso crescimento. E hoje nós vamos dar mais um passo em resistência, Senhor, em avanço contra, Senhor Deus, esses inimigos, e eles não suportarão a presença do Senhor. Pai amado, não há enfermidade que suportará, em nome de Jesus. Toda enfermidade que tem atacado nossa família, nossa casa, nossos filhos, aonde que seja querendo entrar essa enfermidade, eu ordeno agora, vá embora a enfermidade, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. Essas pessoas aqui com medo, Senhor Deus, medo da miséria espiritual, física, emocional. Senhor Deus, eu declaro sobre eles agora a bênção, a prosperidade do Senhor. Que o Senhor derrame sobre eles, sobre a casa deles. Senhor Deus, gera no nosso coração mais amor pelo Senhor, mais amor pelas pessoas. Levanta aqui líderes, Pai, pessoas que serão líderes de uma célula, líderes de um grupo, pessoas que entrarão em bairros, em cidades, pessoas que ganharão muitas vidas para o Senhor, ensinarão, cuidarão de crianças, cuidarão de adolescentes, Pai, farão a diferença, lutarão contra a indiferença. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus, a gente se vê amanhã, 6h59 da manhã. Tenha um ótimo dia.